O ciclo de guerra em Berk chegou ao fim, mas para Al, este é apenas o encerramento de um capítulo. Enquanto Soluço luta para unir dois mundos, o mestre dos elementos observa do alto, consciente de que sua influência moldou o destino desta ilha para sempre. Com a montaria pronta e uma nova aliada ao seu lado, ele se prepara para deixar as cinzas de um tirano caído para trás. O horizonte chama, e o verdadeiro poder nunca permanece estático. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 27. Capítulo 413. Lei, que estava deitada do lado de fora aproveitando o sol, levantou-se subitamente e alçou voo com a rapidez de um relâmpago, desaparecendo no horizonte. Seu destino era, naturalmente, a arena circular. Ela sabia que era ali. O motivo de se apressar agora era, obviamente, porque algo havia acontecido. Um dragão saíra repentinamente de sua percepção e não podia mais ser influenciado por seu poder mental. Ela apenas sabia que momentos antes, ele estava por perto. Se não houvesse erro, aquele deveria ser o outro dragão com a linhagem de Rei dos Dragões. Soluço. O chefe gritou. As chamas ardentes já estavam muito perto de Soluço. Podia-se ver que a ponta da roupa de Soluço já começava a dar sinais de ignição. Até mesmo as ondas de calor rolantes o faziam suar abundantemente. Infelizmente, tudo aconteceu rápido demais, tão rápido que ele não teve tempo de esboçar qualquer reação. Desculpe, pai. Soluço sorriu de forma desprendida, lançando um último olhar para o chefe que se aproximava. Mamãe já se foi, perder a mim, seu filho, é realmente. Roar. Justo quando Soluço pensou que não havia salvação, um rugido furioso de dragão o trouxe de volta à realidade. Banguela? Soluço abriu os olhos surpreso. Sim. Como ele pôde esquecer que o Banguela esteve ao seu lado o tempo todo? Pum! O som de um objeto pesado colidindo com o chão ecoou. A poeira subiu em rolos, tornando impossível enxergar a situação real. O chefe avançou desesperadamente para dentro da névoa. Meu Deus, outro dragão surgiu. Espero que o Soluço esteja bem. Soluço! Soluço! O chefe gritava em meio à fumaça densa. Estou aqui. A fumaça se dissipou lentamente e Soluço acenou para o chefe. Naquele momento, palavras eram desnecessárias. O chefe correu e o abraçou com força. Então, como se subitamente se lembrasse de algo. Certo. Ainda há um dragão ao lado. Soluço para trás. Deixe o resto comigo. Bocão. Protegendo Soluço firmemente atrás de si, o chefe encarava com um olhar hostil Banguela, que mantinha uma expressão confusa e inocente. Ao mesmo tempo gritou para Bocão que acabará de chegar. Bocão assentiu compreendendo o sinal e, de algum lugar, arremessou o grande machado exclusivo do chefe. Ao ver o chefe empunhar o machado, Banguela, que antes não entenderá as intenções do homem, compreendeu instantaneamente. A expressão confusa desapareceu, sendo substituída por um aspecto feroz. Embora parecesse feroz, na verdade ele apenas mostrava os dentes, o que o deixava ainda mais adorável do que antes. Mas o chefe não pensava assim. Um dragão mostrou as presas para você, o que mais precisaria ser explicado? Ei, Banguela, está tudo bem, ele é meu pai. Amigão, acalme-se. Vendo que a situação estava errada, Soluço correu imediatamente para agir como mediador. Primeiro postou-se diante de Banguela para acalmá-lo, fazendo cócegas e acariciando seu rosto. Isso fez com que o chefe, que pretendia fazer Soluço recuar, ficasse estático de surpresa. Não apenas o chefe, todos os presentes olhavam boquiabertos para Soluço interagindo intimamente com o dragão. Astrid lançou um olhar indiferente, pegou um lenço para limpar o sangue no rosto e caminhou em outra direção. Ela não precisava mais provar nada. A brava Viking estava pronta para partir. Ufa, ainda bem que nada aconteceu. No céu, oculta pelas nuvens, Lei olhou para baixo e, ao perceber que não houve tragédia, soltou um suspiro de alívio. De repente, sentiu um peso em suas costas. Ficou alerta instantaneamente, mas ao sentir a aura familiar, acalmou-se novamente. Mestre, Lei chamou suavemente. Não precisa ficar tão tensa. Eu sei que você tem uma boa relação com aquela garota, Astrid, mas eu estou aqui, certamente nada de mal aconteceria. Não precisava vir tão rápido. Sentado nas costas de Lei, Al espreguiçou-se e brincou. Ele sentirá que Lei estava vindo há um minuto e agora observava a cena dali. Perfeito, não precisaria fazer esforço para voltar, apenas ir para casa montado em sua criatura. Mestre, Lei chamou com um tom de voz que parecia buscar aprovação. Tudo bem, não estou te dando bronca, apenas seja mais calma da próxima vez, ou ao menos não seja tão impetuosa. Agora vamos voltar. Vamos esperar nossa guerreira voltar para casa. Al disse de forma bem humorada, dando tapinhas na cabeça de Lei. Sim. Lei assentiu, bateu as asas novamente e voou para longe dali. Quanto ao desejo de Soluço de alcançar a coexistência entre humanos e dragões, isso não era problema deles. Naquele momento, o garoto ainda fritava o cérebro pensando em como explicar tudo. Apenas Banguela olhou para o céu com dúvida, sentindo que acabará de perder algo muito importante. Capítulo 414. Irmão Al, nós vamos partir hoje mesmo? Ao ver Al recolher a sala de treinamento de gravidade, Astrid perguntou. O quê? Está com saudades antes de ir? Al perguntou sorrindo. Não, eu só queria me despedir do Bocão mais uma vez. Afinal, devo muito ao cuidado dele todos esses anos. Enquanto falava, Astrid subitamente ficou melancólica ao lembrar dos cuidados de Bocão. Você, hein? Falando com tanta tristeza, quem não souber vai achar que eu estou te sequestrando. Al acariciou suavemente os cabelos de Astrid, falando de modo divertido. Além disso, eu não disse que iríamos embora sem dizer nada. Ah, então isso quer dizer que, vamos nos despedir agora? Astrid ergueu a cabeça com surpresa e alegria. Certamente. O chefe de vocês pediu propositalmente aos aldeões para não se aproximarem desta área para não perturbarem o sossego, o que foi um pouco desnecessário. Mas para levar você eu ainda preciso dar uma palavra. Sob o olhar de Astrid, Al caminhou calmamente em direção ao assentamento Viking enquanto falava. Ei, espere por mim. Lei, voe mais alto, não deixe ninguém te ver. Astrid soltou as instruções rapidamente e correu para alcançá-lo. Rei dos Dragões Supremo? Com certeza será meu. Lei ficou parada por um momento olhando para uma direção incerta. Somente após um longo tempo ouviu-se seu sussurro. Não se sabia se era uma declaração de guerra audaciosa ou se ela simplesmente não tinha medo. Em suma, após deixar essa frase enigmática, Lei alçou voo e seguiu Al e os outros.
O senhor realmente vai partir? O chefe perguntou com surpresa. Olhando para o homem de porte extraordinário à sua frente, seu olhar era complexo. Já havia se passado mais de uma semana desde o teste de matança de dragões aos 16 anos. Sob a persuasão de Soluço, ele não prendeu Banguela de imediato, optando por acreditar no filho uma vez. Afinal, naquele dia, aquele dragão salvara seu único filho. Assim, a primeira jornada de voo do chefe começou. Para fazer o pai acreditar que Al era na verdade um farsante, Soluço convidou o chefe para visitar o ninho dos dragões. Por isso treinaram especificamente por mais alguns dias. Anteontem, eles partiram. Eles chegaram novamente àquela cratera vulcânica, aquela terra de névoa, visitando-a mais uma vez. Soluço queria provar seu valor, enquanto o chefe estava com os olhos marejados. Aquela névoa densa ceifara a vida de inúmeros guerreiros vikings, uma pena. Banguela, ainda não chegamos. Após voar por mais um tempo, Soluço sentiu que algo estava errado. Por que os grupos de dragões de antes desapareceram? Será que erraram o caminho? Roar. Banguela balançou a cabeça e acelerou o passo, levando-os em pouco tempo para diante de um vulcão imenso. Isso, é aquela caverna. Entrem com cuidado, sinto que algo está errado. Abraçando o pescoço de Banguela, Soluço pediu para o pai se abaixar e falou. Tudo estava tão silencioso que ele achou estranho. Ao atravessar a caverna com sucesso, Soluço olhou para baixo e percebeu que a cabeça gigante de dragão e a lava ardente de antes haviam sumido. Até mesmo os seguidores leais haviam partido. O que diabos aconteceu? Soluço estreitou o olhar e subitamente avistou uma esfera escura. Banguela, desça para ver. Roar. Isso é. Soluço olhava para a silhueta negra cada vez mais próxima e achava aquilo cada vez mais inacreditável. Até o chefe atrás dele arregalou os olhos, porque aquilo era uma cabeça enorme e em decomposição, se olhassem de perto. Parecia ser a cabeça de um dragão majestoso, aterrorizante ao extremo. Sim, aventureiros não podem parar, eu já fiquei aqui por tempo suficiente, disse Al. Sim, foi exatamente o que foi dito no início. Bom, está de bom tamanho. Já que vamos embora, não há mais necessidade de proibir as pessoas de irem àquele lugar. Vou levar a Astrid comigo e se houver oportunidade, a trarei de volta para visitar. Observando Astrid se despedir de bocão não muito longe dali, Al falava calmamente. Com certeza, a ilha de Berk sempre será grata e lhe dará as boas-vindas. Certo. Astrid, vamos embora. Tudo bem. Capítulo 415. Uau! Embora não fosse a primeira vez voando com Lei, Astrid não pôde deixar de comemorar. Era tanto a empolgação de voar novamente quanto a expectativa por uma nova aventura. Irmão Al, para onde estamos indo? A Astrid virou-se e perguntou a Al. Bom, deve se chamar Ilha dos Dragões, eu acho. Al disse de forma incerta. Ele realmente não lembrava o nome do lugar guardado pelo Rei dos Dragões no filme original. Apenas sabia que era uma ilha coberta por gelo. A mãe de Soluço, Valka, e seu Rei dos Dragões usaram essa ilha como refúgio para proteger muitas raças de dragões, vivendo em paz ali. Al queria ir para lá apenas para assistir à Batalha dos Três Reis dos Dragões. No filme original, Drago controlava um Rei dos Dragões para duelar contra o de Valka, e no meio do caminho Soluço intervinha com o quase Rei Banguela. Agora, embora não houvesse o Banguela original na jogada de Al, ele trouxera Lei. Primeiro para ver a cena ao vivo e satisfazer sua curiosidade, caso contrário, por que viria? Segundo, para acelerar o progresso de Lei para se tornar o Rei dos Dragões Supremo. E terceiro, claro, pelas missões. Embora houvesse liberdade para decidir o que fazer, quanto mais se fizesse, melhores seriam as recompensas. Por que não realizar uma missão que pode ser feita de passagem? Ilha dos Dragões? Terra Perdida? Astrid e Lei falaram respectivamente. Lei, você conhece? Faz sentido, afinal você deve ter vindo de algum lugar assim. Astrid disse como se tivesse tido uma epifania. Não, eu apenas sei da existência desse lugar, mas nunca estive lá. Lei balançou a cabeça e então explicou. A Terra Perdida, dizem as lendas que é um lugar secreto dos dragões que ninguém consegue encontrar. Até mesmo para os dragões é difícil localizar. Ouvi dizer que lá é o santuário dos dragões, onde todos podem viver felizes, sem falta de comida, passando a vida inteira em alegria. Lei falava pausadamente, eram coisas que ela ouvirá por acaso dos dragões que a maltratavam. Uau! Então não é como a sociedade ideal dos humanos? Que maravilhoso! Irmão Al, nós vamos para lá? Você sabe onde fica? Astrid ouvia encantada e após um suspiro de admiração, perguntou a Al. Claro, que não. O lugar para onde vamos é parecido com isso, mas é artificial, não natural. Quanto ao natural, iremos quando a Lei se tornar o Rei dos Dragões Supremo. Al sorriu. Ele também estava muito curioso sobre aquela terra perdida, mas parecia que devido às restrições das regras do mundo, os soldados das sombras não conseguiam localizar aquela região. Por isso, Al teria que seguir o fluxo do filme primeiro. Quem sabe, após Lei se tornar o Rei dos Dragões Supremo, ela não descubra o caminho diretamente. Afinal, o filme original era mais ou menos assim. Se nada funcionasse, ele teria uma conversa séria com o Mestre do Mundo e depois continuaria a busca. Artificial? Alguém descobriu a natureza especial dos dragões antes de nós? Claramente atraída pela primeira frase, Astrid esqueceu completamente o assunto da Terra Perdida e perguntou curiosa. Certamente, não faltam pessoas inteligentes neste mundo. Bom, tirando o grupo do protagonista, houve o Grimel de antes, e agora Drago e Valka. 3 devem ser considerados muitos, certo? Entendo. Astrid assentiu como se estivesse entendendo, embora não se soubesse exatamente o que passava por sua mente. Capítulo 416. Sob um céu de um azul infinito, existem ilhas de todos os tipos. Muitas são dominadas por dragões ou por humanos, mas todas têm algo em comum, são abertas.
Elas recebem todos os visitantes, sejam inimigos ou amigos, embora não queiram a chegada de adversários, não podem fechar as portas para os aliados. No entanto, sempre existem exceções. Há aqueles que são como os eremitas das novelas de fantasia ou de artes marciais, não interagem com o mundo exterior e desejam apenas o seu pequeno refúgio particular. Entre tantas ilhas, existe uma que repousa solitária no oceano. Não faz fronteira com nenhuma outra, mas se destaca por ser única. É uma ilha de dragões, o que pode parecer comum. É protegida por espinhos de gelo, o que talvez não seja tão impressionante. Mas se dissermos que é uma ilha estabelecida pela cooperação entre humanos e dragões, então vale a pena darmos uma olhada. Irmão Al, ainda não chegamos? Astrid bocejava de tédio. O frescor da primeira viagem aérea havia dissipado há mais de uma hora. A aventura interessante que ela imaginara revelou-se uma jornada monótona. Felizmente, o nível de diversão de uma viagem não depende do trajeto em si, mas de quem te acompanha. Se não fosse por Al, talvez o sangue viking dela tivesse estancado. Vikings, cheios de espírito de aventura e vitalidade, realmente não suportam ficar parados. Ficou entediada? Tudo bem, vamos mudar o modo de transporte. Já vimos bastante da paisagem, e eu também não imaginei que fosse tão longe. Al coçou a cabeça. Para falar a verdade, ele não sabia a distância exata. Apenas as sombras haviam descoberto o local, e ele estava apenas seguindo a trilha. Com a visão dele, tudo ao longo do caminho podia ser observado detalhadamente, mas Astrid não possuía tal habilidade. Por isso, Al decidiu usar o método antigo. Pensando bem, ele precisava elevar rapidamente a força de Lei, senão a montaria seria quase inútil. No mínimo, a velocidade dela deveria alcançar o nível de cruzar metade do mundo em um pensamento. Nesse momento, ele sentiu saudades dos dias em que ia para onde queria em As Aventuras de Jack Chan. Parece que não era apenas Lei. Ele também precisava dar um jeito de resolver esse problema. Mudar o modo? Lei, procure uma ilha para pousarmos. Al disse, afagando a cabeça da dragoa. Sim. Embora não soubesse o que Al pretendia fazer, Lei obedeceu prontamente e pousou. Irmão Al, como vamos chegar lá afinal? Assim que pousaram em uma pequena ilha deserta, Astrid saltou das costas do dragão e perguntou impaciente. Graças aos céus, era a primeira vez que ela tocava o solo depois de tanto tempo. Lei não disse nada, mas seus grandes olhos brilhavam em dúvida. Haveria algo mais rápido do que voar? Venham, fiquem perto de mim. Al acenou com um sorriso, enquanto uma das mãos já repousava sobre a cabeça de Lei. Mestre, vocês entenderão em um instante. Astrid posicionou-se obedientemente, olhando para os lados e imaginando que objeto estranho Al faria aparecer desta vez. Pare de procurar, nada vai aparecer desta vez. Vendo o comportamento dela, Al tocou carinhosamente a cabecinha da garota. Astrid mostrou a língua de forma travessa. Prontas? Sim. Então vamos lá. Assim que as palavras de Al cessaram, Astrid e Lei perceberam que a terra sob seus pés havia se transformado em uma lama negra viscosa, fazendo-as afundar constantemente. Lei lutou para tentar voar e Astrid abraçou Al com força. Não se preocupem, está aí a minha habilidade, o controle das sombras. Controle das sombras? Astrid exclamou, incrédula. Eles afundaram até entrar em um mundo completamente escuro e fechado. Dizer que era escuro não seria totalmente correto, pois o lugar parecia desafiar as leis da ótica, embora parecesse um breu total para qualquer direção que se olhasse. Ao concentrar a atenção, percebia-se uma suave luz arroxeada circundando aquele mundo. Parecia sinistro, mas transmitia uma sensação peculiar. Irmão Al, este lugar é... Astrid engoliu em seco. Para ser honesto, se ela não tivesse sido chocada tantas vezes por Al, sua reação agora seria muito pior. O Reino das Sombras. Al sorriu e disse calmamente. Reino das Sombras? Isso é muito legal. Haha, as aventuras futuras serão ainda mais incríveis. Agora vamos para a Ilha dos Dragões. Como se estivesse identificando a direção, Al olhou ao redor antes de conduzir Lei e Astrid por um caminho. Foi nesse exato momento que Astrid gritou. Irmão Al, olhe rápido. Acompanhando o susto dela, uma luz branca ofuscante brilhou ao lado de Al. Capítulo 417. Sem dúvida, aquela luz branca vinha de Lei. Al virou-se com interesse para observar a mudança. Tudo ali era controlado por ele, então, acontecesse o que acontecesse, Lei não correria perigo. Lei brilhava com uma intensidade tamanha que Astrid teve de cobrir os olhos com as mãos para não ficar cega, mas Al não precisava se preocupar com isso. Ele fixou o olhar na origem da luz por cerca de meio minuto. No centro daquele imenso globo luminoso, Lei estava encolhida com os olhos fechados, fundindo-se à luz. Parecia que ela estava passando por uma nova metamorfose. Irmão Al, o que está acontecendo com a Lei? Astrid gritou, aproximando-se dele com dificuldade. Al levou a mão à testa. Ela perderá a visão temporariamente, mas agia como se estivesse surda. Tudo bem, ela não corre perigo aqui, disse Al, segurando as mãozinhas de Astrid que tateavam o ar. Aos olhos dele, incontáveis fios daquele mundo de sombras voavam em direção ao globo de luz. Isso tinha o consentimento de Al, que já entenderá o estado de Lei. Com o tempo, ele quase esquecera que Lei era do tipo luz entre os dragões. O nome Fúria da Luz vinha justamente disso. Se fosse necessário escolher um dragão para representar a claridade, sem dúvida seria ela. Sendo a única da raça com atributo de luz a entrar no Reino das Sombras, Lei era uma existência especial. Além dela, apenas o Banguela que possuía o favorecimento do mundo era uma exceção. No filme original, eles se uniam e tinham filhotes, cuja linhagem era excepcional. Mas agora, por causa de Al, aquela trama jamais ocorreria, e não haveria a união natural entre luz e sombra. Contudo, para sua surpresa, o fenômeno estava ocorrendo no próprio corpo de Lei. Isso traria benefícios imensos, superiores aos do filme original. No filme, as vantagens foram para os 3 filhotes. Aqui, tudo seria revertido para Lei. Se desse certo, ela se tornaria uma existência ainda mais especial, o equilíbrio entre luz e sombra. Parece que mesmo sem o fortalecimento do Senhor do Mundo, Lei já poderia esmagar o Rei Dragão Supremo. É claro que no momento, Lei não conseguia absorver toda aquela energia. Luz e sombra são opostas, não se fundem no estalar de dedos. Além disso, Lei era minúscula comparada ao Reino das Sombras, então, ao ser invadida, formou um escudo de luz para se proteger. Se Al não controlasse este reino integralmente, Lei sairia ferida ou morta.
Mas agora, sob o controle intencional de Al, ele mantinha a energia invasora em um nível adequado, permitindo que Lei lutasse contra ela e despertasse seu potencial. Porém, o processo seria demorado. No mínimo, Al não chegaria a tempo de ver a disputa entre os 3 reis dragões. Irmão Al, como a Lei está agora? Astrid se aconchegou nos braços dele. Seus olhos começavam a se recuperar, mas permaneciam fechados. Ela perguntava sobre a situação agindo como uma cega. Espere um pouco e veja você mesma. Al acenou com a mão, criando um escudo transparente de energia sombria para proteger a visão de Astrid. Ver? Mas e a luz? Tudo bem, pode abrir os olhos. Certo. Por confiar em Al, Astrid abriu os olhos obedientemente. Isso? O que é isso? Ela ficou fascinada com a cena, sem conseguir piscar por um longo tempo. Irmão Al, e a Lei? Está tudo bem. Ela encontrou uma oportunidade e está passando por uma metamorfose. Ficará guardada aqui comigo por enquanto, sem perigo. Assim que voltaram do Reino das Sombras, Astrid perguntou preocupada e Al explicou sorrindo. Ah, entendi. Astrid respondeu distraída, ainda processando o choque visual de antes. Al dissera muitas palavras que ela não compreendia bem durante o trajeto. Ela precisaria de tempo para digerir tudo. Bem, deve ser por aqui. Saindo da floresta onde surgiram e chegando à praia, Al olhou ao redor até avistar aquela ilha única à frente. Onde? Ao ouvir que encontraram a Ilha dos Dragões, Astrid olhou animada, esquecendo as preocupações. Porém, após olhar por muito tempo e não ver nada, encarou Al com um ar de reclamação. Haha, venha, eu te levo. Dizendo isso, Al pegou Astrid nos braços. Ah, irmão Al? Não fale, vamos partir. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 418. Uau, isso é. Sendo carregada por Al, Astrid finalmente viu a Ilha dos Dragões. O lugar estava cercado por neve e gelo, e a própria ilha era coberta por espinhos de gelo, formando uma espécie de fortaleza imensa. Ilha dos Dragões, disse Al sorrindo. Ele entrou diretamente pelos inúmeros pequenos orifícios daquela fortaleza com Astrid. Momentos depois, após passarem pela escuridão, a sensação de reencontrar a luz do sol era maravilhosa. Astrid cobriu os olhos por um instante, e ao se adaptar, começou a observar os arredores enquanto Al a colocava no chão. Isso? O que é isso? Astrid olhava para tudo. Ter uma paisagem natural tão bela dentro daquela cobertura de gelo não era o mais surpreendente, mas sim os dragões brincando na beira do rio, os bandos voando no céu e os dragões correndo uns atrás dos outros. Alguém realmente criará uma ilha onde humanos e dragões conviviam em paz? Era inacreditável. Pode aparecer, disse Al calmamente. Com um som leve, uma figura saltou do céu, segurando uma lança e um escudo, usando uma máscara. Ela olhava para Astrid e Al sem dizer uma palavra. Embora não soubesse quem era pelas características físicas e pelo cabelo preso, Astrid percebeu que era uma mulher. Roar. A anomalia logo foi percebida por dragões atentos, que rugiram para avisar os companheiros e voaram em direção ao local. Espere. Antes que Astrid terminasse de falar, a mulher mascarada ergueu a lança na mão esquerda e fez um movimento estranho. Isso fez com que todos os dragões que voavam para lá parassem e, após observarem a cena, decidissem partir. Eles confiavam nela, a humana que vivia com eles há mais de 10 anos. Quem é você? Foi você quem construiu esta ilha? Astrid perguntou curiosa. A mulher mascarada não respondeu. Primeiro olhou para Astrid e depois fixou o olhar em Al, aquele homem que parecia jovem, mas transmitia uma serenidade absoluta. Irmão Al, você acha que ela não fala? Sem resposta, Astrid recuou para perto de Al, puxando levemente a roupa dele e perguntando em segredo. Não é isso. Ela apenas viveu sozinha por mais de 10 anos e não está acostumada. Não é verdade, Valka? Al sorriu para a mulher e revelou uma informação chocante. Valka? Por quê? Astrid murmurou. Ela sentia que já tinha ouvido esse nome. Parece familiar, não é? Quem é você? A mulher mascarada finalmente falou. Foi a primeira vez diante deles e possivelmente a primeira vez em 10 anos. Sua voz não era como a de uma mulher comum, mas carregava um tom rouco e sofrido. Ah, eu lembro. Valka é a esposa do chefe que partiu há mais de 10 anos. Mas como pode ser? Astrid disse de repente. Al afagou a cabeça dela. Isso você deve perguntar a ela. Certo, senhora Soiko? Vocês vieram da ilha de Berk? Valka retirou a máscara, falando calmamente. No entanto, ela não abaixou a lança. Conhecia muito bem a personalidade do povo de Berk. Parece que a senhora não pretende se explicar. É uma pena. Nosso objetivo não é você, mas sim conhecer o sobrevivente da linhagem alfa. Al deu de ombros, mantendo sua serenidade diante da postura vigilante de Valka. Quem são vocês, afinal? Por que sabem tanto? Valka não aguentou mais. Brandiu a lança novamente como se acionasse um sinal. Os dragões ao redor bateram as asas, preparando-se para avançar contra ela. Uf! Um suspiro profundo ecoou. Uma estaca de gelo caiu do céu, cravando-se no chão. Os dragões que pretendiam avançar pararam e voaram para longe, confusos. Como é possível? Olhando para a estaca de gelo, Valka ficou em choque e encarou Al com frustração. Ela recolocou a máscara, retomando o tom frio. Sigam-me. Caminharam com Valka por uma curta distância até a extremidade de um penhasco. Ao olhar para baixo, Astrid sentiu um calafrio. Lá embaixo estava um dragão, o maior que ela já vira. Nenhum morte vermelha de antes era tão grande. Este é o rei dragão da linhagem alfa? Astrid perguntou a Al. Rei dragão? Sim. Se há alguém aqui que é o líder de todos, só pode ser ele. Ele é o rei do bando. Valka falava com calma, mas a empolgação e o orgulho em sua voz eram evidentes. Astrid fez um bico. Ora, esse aí está visivelmente prestes a morrer de velho, nem se compara à nossa lei. Por que tanto orgulho? Capítulo 419. Diante das palavras de Valka, Al limitou-se a um sorriso irônico. Para que discutir com alguém de visão tão limitada? Al olhou para baixo e de fato a visão era grandiosa, porém inútil. A vida daquele ser estava chegando ao fim. Ele já havia atravessado eras e sua vitalidade estava prestes a se esgotar. Além disso, mesmo que estivesse no auge, Al o rejeitaria. O porte era grande e desajeitado, e o mais importante, faltava-lhe elegância. Ele não aceitaria alguém assim nem para ser seu guardião. Lorde Ko, sua força mental já atingiu o nível de conseguir transmitir mensagens?
Diante da voz que surgiu subitamente em sua mente, Al sorriu com interesse. Nesse momento, Valka pareceu receber algum tipo de informação. Primeiro olhou para Al e Astrid, depois para o rei dragão no fundo do penhasco e, por fim, soprou um apito com relutância. Um dragão com uma protuberância em forma de T na cabeça aproximou-se voando. Valka montou nele e partiu, deixando para trás apenas um resmungo de desdém. Não é nada demais, o senhor é quem é o verdadeiro mestre. Ora, estou curioso para saber como você me conhece. Um dragão que escapou das garras do rei dragão de fogo me contou. Faz sentido, aquela foi a vez em que houve mais barulho e mais testemunhas. Então você pediu especificamente para Valka me trazer até aqui. Qual é o seu objetivo? Eu não ousaria tramar nada contra o senhor. Apenas desejo propor uma negociação. Negociação? Interessante, prossiga. O senhor certamente sabe como os reis dragões nascem e são substituídos. Sim. Eu sei que o senhor parece ter a linhagem Fúria da Luz ao seu lado. Eu gostaria que a Fúria da Luz que o acompanha se tornasse o próximo rei dragão. Estou disposto a oferecer tudo isso voluntariamente, contanto que o senhor garanta a paz deste reino. Aceitável, mas não precisa dar o trono para minha Fúria da Luz. Eu trarei outro dragão. Al olhou casualmente para o horizonte, tendo subitamente uma ideia divertida. Tudo bem, desde que o senhor se disponha a proteger esta ilha. O velho rei dragão falou com sinceridade. E qual dragão o senhor pretende tornar o rei? Gostaria de avaliar a aptidão dele primeiro. Não precisa avaliar. Você certamente o conhece, e ele já chegou. Assim que Al terminou de falar, estrondo. Um estrondo ecoou, seguido por uma gigantesca estaca de gelo que veio voando. A fortaleza sólida foi subitamente rompida, abrindo uma brecha. Diante do gelo que vinha em sua direção, Al apenas acenou com a mão, e a estaca transformou-se em água, caindo do céu. O senhor, o velho rei dragão ficou chocado. Não esperava que sua habilidade máxima fosse tão inferior à do outro. Baixar a guarda e ser humilde fora mesmo a escolha correta. Roar. Um rugido ensurdecedor veio de fora da brecha. Ao fixar o olhar, viu-se um dragão negro, coberto de feridas, mas com uma forma muito semelhante à do velho rei dragão, rondando a área externa. O senhor não vai. Ao ver o outro rei dragão do lado de fora e a figura maltrapilha em suas costas, o velho rei dragão ficou atônito. Exatamente o que você está pensando. Aceita ou não? O velho rei dragão abriu levemente os olhos, olhou para o céu e, por fim, soltou um suspiro profundo. Em um tom solene, ele disse, espero que o senhor cumpra sua promessa. Após dizer isso, o velho rei dragão olhou para Valka, que liderava os dragões para o combate. Então fechou os olhos lentamente e deitou-se no chão. Montada no pula-nuvem, Valka virou a cabeça incrédula. Ela acabará de receber a última mensagem do velho rei dragão. Com um movimento rápido, Al capturou a energia de rei dragão que saía do corpo do velho soberano. Ele sentiu uma ponta de melancolia. Não esperava que o velho dragão estivesse realmente disposto a se sacrificar para salvar o bando. Pois bem, uma vez prometido, não haveria volta. Al, o que é isso? Astrid olhou para o velho rei dragão caído e depois para Al sem entender. Explico depois. Agora é a hora de você mostrar do que é capaz. Al pegou Astrid no colo e retribuiu com um sorriso. Capítulo 420. Haha, finalmente consegui abrir um buraco nessa maldita caverna de gelo. Do lado de fora da enorme brecha aberta, um homem robusto, de aparência desleixada e cabelos longos e trançados, estava em pé sobre a cabeça de um dragão negro alfa, soltando uma gargalhada arrogante. Tis, sujeito desprezível. Valka amaldiçoou mentalmente com desprezo. Se não fosse pelo fato de o velho rei dragão estar com seus dias contados e seu controle sobre o elemento gelo estar cada vez mais fraco, eles jamais teriam chance de romper a defesa. A ambição desse homem não era de hoje. Ao pensar no velho rei dragão, o coração de Valka se encheu de tristeza. Ela não imaginava que esse dia chegaria tão rápido. A aparição sucessiva de dois homens causou essa tragédia. Maldito, não posso fazer nada contra o outro, mas você terá que deixar sua vida aqui. A fúria no coração de Valka aumentava. Ela ergueu sua lança e, montada no pula-nuvem, liderou o bando de dragões em uma investida. Haha, você acha que apenas os seus dragões podem controlar o bando? Drago pisou com força na cabeça do dragão negro. Roar. O dragão negro rugiu e, de repente, uma horda de dragões surgiu atrás dele. Surpreendentemente, até mesmo os dragões do lado de Valka começaram a virar suas armas contra os próprios aliados. O quê? Valka gritou surpresa. Haha, depois de tanto tempo lutando contra vocês, eu não faria um ataque em massa sem ter certeza da vitória. E então, faça aquele velho dragão entregar o poder de uma vez. Drago cruzou os braços, observando com prazer a expressão aterrorizada de Valka. Ele já estava farto dessa mulher. Nos últimos anos, ela sempre frustrava seus planos. Agora, ele finalmente podia saborear o gosto da vitória. Maldito! Valka cerrou os punhos. Ela sabia que um rei dragão podia controlar o bando por meio de força mental, mas o problema era que o inimigo tinha um rei dragão, enquanto dela. Ao pensar nisso, ela sentiu uma onda de raiva. Era tudo culpa daquele homem. Você já tem um rei dragão, por que continua com essa perseguição implacável? Sem alternativa, ela não podia revelar que o velho rei dragão acabará de partir. Precisava ganhar tempo até que aquele homem fizesse o seu dragão se tornar o novo rei. Contudo, ela subestimou o poder do novo rei dragão. O dragão negro rugia sem parar, um após o outro. Após o terceiro rugido, exceto pelo pula-nuvem sob seu comando que ainda resistia, todos os outros dragões já haviam voado para o campo inimigo. Em poucos minutos, o que era um equilíbrio de forças tornou-se uma luta solitária. A importância de um rei dragão era imensa. Pare de lutar e mande logo aquele velho dragão sair, não tente ganhar tempo. Você conhece bem o meu objetivo. Vive com esses dragões há muito mais tempo do que eu, não deve ignorar o significado disso. Drago sorriu friamente. Embora não soubesse por que Valka tentava ganhar tempo, ele estava certo da vitória e expôs seus planos sem hesitação. Você quer. Impossível, isso é apenas uma lenda. Ao ouvir as palavras de Drago, Valka pareceu se lembrar de algo. Suas pupilas dilataram e ela murmurou incrédula. Tudo é possível, eu sou o soberano do futuro. Drago gargalhou excitado. Valka sentiu que o pula-nuvem estava perdendo o controle, voando em direção ao inimigo e até tentando derrubá-la. Ei!
Se você não vier agora, vai tudo por água abaixo. Sem outra opção, Valka depositou suas esperanças em Al. Qual pânico? É apenas um lacaio. Se for o caso, deixe você resolvê-lo depois. Uma voz surgiu subitamente ao pé de seu ouvido. Valka e Drago viraram-se para a origem do som e arregalaram os olhos. Como isso é possível? Capítulo 421. Você. Ao ver os dois flutuando no céu, Valka esqueceu sua própria situação e gaguejou. Que escândalo. Vai morrer e nem percebe. Al falou com certa resignação. Em mundos comuns como este, ver humanos voando realmente causava choque, mas ela estava prestes a morrer e ainda se preocupava com isso. Olhando para o pula-nuvem em fúria abaixo dela, Al balançou a cabeça. Como ele admirava essa mulher quando assistiu ao filme, resolveu dar uma ajuda por bondade. Al lançou um olhar casual para o Rei Dragão Negro e de repente não apenas o pula-nuvem parou de atacar, como todos os dragões que voavam para o lado de Drago, inclusive os que o próprio Drago trouxera, pareceram recuperar a consciência subitamente. Eles balançaram as cabeças com olhares confusos e ao avistarem Al, baixaram os olhos e voaram silenciosamente em sua direção. O quê? O que você fez? Valka olhou para Al em choque ao ver os dragões recuperarem a clareza nos olhos. Como ele conseguiu fazer aquilo? Al não respondeu. Sua força mental não era algo que um rei dragão medíocre pudesse comparar. Astrid, daqui a pouco escolha um dragão e resolva aquele sujeito. E quanto a você, Al? Astrid olhou para o Rei Dragão Negro e não pôde deixar de perguntar. O que ainda não conhece minhas capacidades? Al sorriu e tocou de leve o nariz dela. Eu só fico preocupada. Astrid fez um dengo raro. Bem, parece que não preciso intervir. Como se sentisse algo, Al falou sorrindo. Então, Astrid ia perguntar, mas viu um brilho branco ao lado de Al. Uma figura familiar, porém um pouco diferente, surgiu ali. Lei. Astrid exclamou alegremente. Sim, Lei respondeu suavemente. Embora parecesse fria, sua voz transbordava carinho. O mais importante era que sua aura nobre agora estava mais contida, tornando-a misteriosa e difícil de decifrar. Conseguiu? Sim, obrigada por me ajudar, mestre. Lei encostou-se carinhosamente nas roupas de Al. Ótimo. Já que você acaba de estabilizar o corpo de dragão de luz e sombras, vamos testar sua força. Al falou com um sorriso, enquanto uma luz quase invisível envolvia seus dedos. Mestre, eu agora. Lei falou sem entender. Com seu aumento de poder, ela percebeu que aquela energia era apenas o suficiente para ativar o potencial de um quase rei dragão. Teoricamente, ela não deveria ver isso, mas como sua marca de vida fora substituída pela de Al, ela não era mais afetada pelas leis deste mundo. Ou seja, ela não precisava mais seguir o caminho tradicional para se tornar uma soberana suprema. Vindo de um mundo de nível superior, Al fez com que a força de Lei rompesse os limites deste plano. Agora, ela não era uma soberana por título, mas era superior a uma. Olhe para lá. Al apontou para Drago, que batia furiosamente com seu cetro na cabeça do Rei Dragão Negro. Os olhos do Dragão Negro estavam vazios, sem que ninguém soubesse o que ele acabará de enfrentar. Lei olhou e compreendeu imediatamente a intenção de Al. Sim, mestre, eu aceito. Lei também queria testar o quão forte havia se tornado. Ela recusaria se o Rei Dragão não fosse mais um oponente digno, mas contra um Rei Dragão Supremo. Teria que testar para saber. Lei, vamos nos esforçar juntas. O Al também me deu uma missão. Astrid abraçou o pescoço de Lei carinhosamente. Sim. Sendo assim, parece que preciso processar esta energia, caso contrário violaria as regras deste mundo. A magia de Al oscilava em suas mãos, modificando constantemente aquela energia. Caso contrário, o dragão negro jamais se tornaria um rei dragão supremo, pois o Senhor do Mundo já havia determinado que tal posto pertencia apenas aos Fúrias da Noite. Pronto. Astrid olhou para as mãos de Al e viu uma luz azul surgir onde antes não havia nada. Então esse é o poder que torna um dragão um rei? Que fantástico, pensou ela. Vá. Al lançou a energia rapidamente em direção ao dragão negro. A formação das 5 almas também entrou em ação. Ele ainda queria se divertir, então deixaria o Senhor do Mundo continuar dormindo. Ei, se quer matar aquele sujeito desleixado, vá agora e capture-o ou perderá a chance. Al falou para Valka, que ainda não entendia nada do que estava acontecendo. Astrid, você também. Certo. Valka olhou para Al, que agora estava rodeado por dragões. Ela não sabia como ele fizera aquilo, mas obedeceu e avançou com o pula-nuvem. Astrid também escolheu um dragão e seguiu. Maldito. Tinha que dar problema logo agora. A expressão de Drago era péssima. Ele achou que seu método de controle falhara e, vendo a vantagem numérica do oponente, preparou-se para fugir. Ele tinha um plano reserva no dragão negro, então não estava preocupado. Justo nesse momento, uma energia voou e atingiu a testa do dragão negro. Roar. Como se sofresse uma dor terrível, o dragão negro gritou, chegando a arremessar Drago para longe. O que está acontecendo? Drago, abrindo suas asas de voo no ar, estava excitado. Será que? No entanto, seu entusiasmo durou pouco, pois viu 2 mulheres montadas em dragões vindo em sua direção. Capítulo 422. Drago tentou fugir, contudo, contando apenas com seu planador. Como ele poderia ser mais rápido que um dragão? Assim, ele se deu mal e acabou capturado vivo pelo corta-nuvens de Valka. Ao ver que Valka não descansaria enquanto não torturasse Drago adequadamente, Astrid levou a mão à testa e desviou o olhar para o lado de Alameda, pensou consigo mesma que Númeron precisava ajudar ali. Em seguida, voltou sua atenção para Lei, que voava elegantemente. Quanto ao enorme rei dragão negro diante dela, este já havia caído de joelhos no chão, parecendo suportar uma agonia imensa. O mar também não estava calmo. O céu, que já parecia sombrio, tornou-se ainda mais escuro. Nuvens de tempestade passaram e uma bizarra chuva torrencial localizada começou a cair. O som da chuva acompanhava os rugidos do rei dragão negro enquanto relâmpagos desciam, refletindo o rosto de Lei, que era fofa, mas carregava um traço de majestade. Simultaneamente, Al desfez a formação dos 5 elementos que bloqueava observações externas. Já que ela havia se tornado com sucesso um dragão supremo, as leis do mundo já não importavam tanto, pois seu poder fora concedido indiretamente por Al.
Rugido. Com um urro furioso, o rei dragão negro levantou-se lentamente. Sua pele, que já era rachada, agora exibia fendas ainda mais profundas, com um aspecto muito estranho. Manchas roxas surgiram em seu dorso, acompanhadas por pequenos estalos elétricos. Seu olhar não era mais vago como antes, começara a ganhar vivacidade. Exatamente no momento em que o rei dragão negro completou sua metamorfose Drago, que acabará de ser jogado ao solo por Valka. Soltou um grito repentino e arremessou uma pedra que escondia em suas vestes. A pedra emitia fios de fumaça esverdeada que corroíam o ar ao redor. Olhando para Drago, parte de suas roupas já havia sido corroída, e até a pele de sua cintura sofrerá danos. Valka não sabia o que ele pretendia, então desistiu silenciosamente da ideia de descer e permaneceu no ar observando. A expressão de Drago era péssima e seu olhar se voltava involuntariamente para a direção do rei dragão negro. Aquela pedra corrosiva era o que ele usava para controlar o dragão. Enquanto a pedra existisse, ele poderia retomar o controle assim que o rei dragão negro recuperasse a consciência. Mas agora, ele havia se libertado. Impossível, exceto por um supremo. De repente, Drago ficou excitado. Mesmo que tivesse perdido o controle sobre o rei dragão negro, todos teriam que morrer e ser enterrados com ele. Com esse pensamento, um sorriso surgiu no rosto de Drago. Desejando levar quem pudesse junto consigo, ele ignorou a dor no peito e não tirou os olhos do rei dragão negro transformado. Valka, após observar por um tempo, balançou a cabeça. Ela achou que Drago teria algum trunfo, mas pelo visto. Corta nuvens, deixa o resto com você. Ele não vale mais o meu esforço. Enquanto isso, o rei dragão negro, que fora quem mais lucrou nesta situação, reconheceu instantaneamente o cenário diante de si. Ele rosnou para Lei em sinal de ameaça e tentou enviar um comando mental para os dragões que haviam se submetido a Al, mas falhou. Por mais que se esforçasse, nenhum dragão obedecia às suas ordens. Sem alternativa, o rei dragão negro decidiu que precisava derrotar o dragão à sua frente antes de lidar com aquele humano estranho. Quanto ao grande mentor por trás de tudo, Al, ele observava o rei dragão negro pensativo, assentindo ocasionalmente. De fato, era como ele imaginava. Usar certos meios para instigar todo o potencial interno de um dragão somado ao consumo contínuo de força vital permitia que um dragão entrasse temporariamente no estado de dragão supremo. Ao mesmo tempo, ele transmitiu mentalmente para Lei. Atenção, este dragão evoluiu de 100 atributos para o atributo de raio. Termine logo seu teste. Al assistia à cena de braços cruzados. Astrid, montada em um dragão, estava preocupada com Lei, enquanto Valka observava tudo com um olhar complexo. Afinal, por que ele veio até aqui? Capítulo 423. Estrondo. Acompanhando o som do trovão, relâmpagos cortaram o céu que antes estava limpo, descendo rapidamente das alturas. Contudo, não atingiram nada. Nem mesmo uma pedra na pequena ilha abaixo de Lei foi afetada. Aquele ataque formidável caiu direto no mar. A atmosfera ficou um tanto constrangedora. Todos olhavam para o rei dragão negro, que parecia imponente. No rosto de Lei, parecia estar escrito: "Você está brincando comigo?" Olhando para o rei dragão negro, embora parecesse revigorado por fora, ele sabia muito bem qual era sua real situação. Força vital. Cada ataque exigia o consumo de sua vida. Para invocar raios, ele precisava pagar um preço tão alto. Não diziam que o dragão supremo era o mais forte? Com razão, os dragões supremos de antigamente desapareceram de repente. Será que usaram demais suas habilidades e morreram direto? O rei dragão negro amaldiçoava internamente, lamentando a injustiça divina. Contudo, isso não servia de nada, pois o inimigo à frente superava sua imaginação. Aquele estranho dragão branco exalava uma aura que ele não compreendia. Ele sentia que a oponente era apenas um rei dragão comum, mas a cabeça do rei dragão negro devia estar cheia de interrogações. Um oponente já era difícil de lidar, sem mencionar o humano do outro lado cercado por dragões leais. Ele apenas permanecia ali parado, sem fazer nada. Mas mesmo àquela distância, o dragão sentia uma pressão esmagadora. Em suma, a situação atual era: se ele não vencesse, morreria ali. O rei dragão negro sentia-se injustiçado. Se não fosse por isso, como seu ataque anterior teria errado tão facilmente? Desde pequeno fora drogado por humanos para destruir seus nervos e ser controlado. Agora que finalmente se libertara e se tornará um dragão supremo, continuava em uma situação miserável. Violar as leis do mundo à força resulta em danos severos, mesmo com proteção? Al observava a condição do rei dragão negro, pensativo. Rugido. Sem tempo para mais reclamações, o rei dragão negro tomou a iniciativa. Ele bateu as asas, decolou do solo e voou até parar a pouca distância de Lei. Uma cena curiosa se formou: 2 dragões, um grande e um pequeno, um preto e um branco, com poderes aparentemente desiguais. No entanto, o dragão menor não se importava e até olhava para o oponente com interesse, enquanto o dragão maior o vigiava com extrema cautela, parecendo pronto para lançar um golpe final ao menor sinal de movimento. Al balançou a cabeça. Ele já previra o resultado. De qualquer forma, ele obteve ao menos uma informação. O mestre mundial deste mundo provavelmente não era muito poderoso. No máximo, teria o nível de força do mestre mundial de As Aventuras de Jack Chan. Contudo, ele nunca vira o mestre mundial de Jack Chan, pois o sistema resolvera tudo. Ele apenas deduzia pela comparação entre as criaturas dos dois mundos. Claramente, o dragão supremo daqui não vencia nem os dragões subordinados de Shendu. Então, como venceria o próprio Shendu? Ele apenas não sabia se a lógica de deduzir o poder do mestre mundial através da força das criaturas era válida. Seja como for, eles se encontrariam em breve. No campo de batalha, o impasse entre os dois dragões não durou muito até ser quebrado por Lei. Ela já estava impaciente e viera testar sua força, mas embora o oponente tivesse poder para rivalizar com ela, não possuía a coragem correspondente. Isso fez seu interesse diminuir e sua motivação minguar. Para não desperdiçar mais tempo, Lei iniciou o ataque. Ao seu redor, começaram a se formar pequenas esferas de luz que se tornavam cada vez mais sólidas e poderosas. Capítulo 424.
As pupilas do Rei Dragão Negro encolheram levemente. Quem é que é o Supremo, afinal? Por que esse dragão que parece ser apenas um rei dragão consegue causar um alvoroço desses? Observando as esferas de luz que se acumulavam ao redor de Lei, o Rei Dragão Negro engoliu em seco. Por que ele perdia tanta força vital apenas para invocar um relâmpago, enquanto a oponente criava tantas esferas de luz sem parecer ter problema algum? Esse título de Dragão Supremo deve ser falso. Além de aumentar a força espiritual, não servia para nada. Usar as habilidades extras consumia vida. Onde estava a lógica disso? O Rei Dragão Negro olhou discretamente para a direção de Alameda, viu que ao lado dele surgira uma garota humana e ambos observavam o campo de batalha. Parece que o sofrimento de hoje é inevitável, pensou o dragão com um suspiro interno. Faíscas elétricas começaram a brilhar sob suas garras, preparando algo. Ah! Percebeu que consumiria vida e ainda assim escolheu continuar lutando? Parece que não é tão covarde assim. Al comentou com um leve tom de aprovação ao olhar para o Rei Dragão Negro. Irmão Al, por que aquele dragão parece um pouco instável? Astrid observou o Rei Dragão Negro por um tempo antes de expressar sua dúvida. Porque cada ataque dele consome sua própria vida. Consome a própria vida? Então isso é. Apenas observe. Até um coelho morde quando está acuado. Espero que Lei não seja descuidada. Al sorriu e não disse mais nada. Ele se interessara pela energia do tipo raio gerada pela queima da força vital do Rei Dragão Negro. Como possuía 6 atributos elementares e usava 5 com flexibilidade, raramente utilizava magia de raio. Uma arma de destruição dessas não podia ser ignorada. Precisava ser bem aproveitada. O duelo continuava. As esferas de luz ao redor de Lei aumentavam até preencher o céu. Enquanto o Rei Dragão Negro tinha apenas uma esfera de eletricidade estalando e crescendo diante de suas garras. Finalmente, com um estrondo, as esferas de Lei cruzaram o céu simultaneamente, emitindo sons de estática, indo em direção ao oponente. O Rei Dragão Negro continuava concentrando energia, como se não tivesse notado o ataque inimigo. O tempo passava velozmente e o Rei Dragão Negro permanecia imóvel. Estava perto. Cada vez mais perto. A primeira esfera de luz estava prestes a atingi-lo. Se fosse uma bomba, ele já estaria no raio da explosão. Rugido. Com um longo urro, o Rei Dragão Negro finalmente ergueu a cabeça. A nobreza e o orgulho de antes reapareceram em seu rosto. Embora seus olhos mostrassem exaustão, ele conseguiu. No segundo antes da derrota, após consumir a maior parte de sua vida, ele liberou o poder controlado. A esfera de raio, gerando faíscas por atrito, expandiu-se. Os fios elétricos antes compactados se afrouxaram, formando uma rede gigantesca sem frestas que envolveu as esferas de luz que chegavam. Ao conseguir capturar todos os ataques, o Rei Dragão Negro finalmente relaxou, mas o alívio durou pouco. A mudança ocorreu subitamente. A rede elétrica foi perfurada por pequenos buracos, mas o que emergiu não foram esferas brancas, e sim esferas negras vindas de algum lugar desconhecido. Aquelas eram o poder das trevas. Lei tentará usar o poder da luz para envolver o poder das trevas no ataque. Embora algumas não tenham rompido a rede, foi o suficiente. Al assentiu. Fora uma tentativa ousada de Lei e o surpreendera. A coexistência harmoniosa entre luz e trevas não era algo simples. Dizem que as trevas não vencem a luz e que ambas não podem coexistir. Mas, diante da força absoluta, essas são apenas palavras infantis. Lei logrou combinar ambas com perfeição, embora com algumas falhas era o bastante. Estrondo. Cabum. Primeiro houve um grande estrondo. A rede elétrica explodiu no céu, e os fios de eletricidade se dispersaram antes de retornarem à natureza. Parece que as forças opostas, sem o controle de Lei, geraram uma reação negativa. Infelizmente, o recurso de salvação do Rei Dragão Negro desapareceu assim. E ele próprio, após o segundo estrondo, caiu no chão. Metade de seu corpo fora corroída pelo poder das trevas, deixando-o sem qualquer força. O mais importante era que, tendo consumido tanta vida, ele não suportaria tal golpe. No último instante antes de fechar os olhos, o Rei Dragão Negro soltou um som de alegria. Tudo aquilo parecia ser uma libertação para ele. Ele não tinha grandes ambições. Queria apenas uma vida calma e comum, mas tudo fora arruinado por aquele humano. Desde o momento em que fora capturado, seu destino já estava traçado. Capítulo 425. Está combinado. Espero que se lembre da sua promessa. Valka olhava para o homem montado em Lei com um olhar complexo. Agora, ele estava cercado por uma horda de dragões e, como um soberano de milhares de feras, observava tudo calmamente. Quem diria que o estranho que ela vigiava um dia antes acabaria se tornando aquele que decidiria a vida dos dragões da ilha? De fato, desde a batalha com o Rei Dragão Negro até agora, não se passará nem um dia, e esse homem já havia subvertido sua imaginação inúmeras vezes. Fosse a história sobre o mundo oculto ou a habilidade de fazer filhotes obedecerem, ela já estava anestesiada. Originalmente, quando o velho Rei Dragão, antes de morrer, disse-lhe por telepatia para obedecer a Al, pois ele cuidaria da horda, ela não acreditara. Contudo, o cheiro de sangue na água do mar talvez ainda não tivesse se dissipado, e o dragão responsável por tudo aquilo agia como um animal de estimação diante daquele homem. Realmente, como ele conseguiu isso? Como pôde tornar a raça Fúria da Luz tão forte? Grande parte do motivo de os Fúria da Luz não serem bem vistos era que, antes de crescerem, eram considerados inúteis e fardos, desastrados e fáceis de capturar por humanos. Talvez por isso fossem tão raros. Se você disser mais uma palavra, eu levo todos os dragões embora. Minha promessa foi levar todos para um novo lar. Deixei os filhotes aqui apenas pela sua relação especial com o antigo Rei Dragão. Al acenou com a mão impaciente. Essa mulher estava abusando da sorte. Você? Valka ficou irritada, mas não tinha como argumentar. Aquilo fora, de fato, um erro dela, e ele estava apenas cumprindo o que prometera. Tudo o que você me contou é verdade? Meu filho começou a descobrir que dragões não são criaturas malignas e está tentando convencer o pai? Após um segundo de silêncio, Valka inteligentemente parou com as reclamações e fez a pergunta que lhe interessava. Fora algo que ao revelara casualmente. Como ele logo deixaria este mundo, não se importava em dar spoilers.
Corta-nuvens continuará com você. A ilha de Berk fica a sudoeste da Ilha dos Dragões. Ver para crer. Al falou calmamente. Lei começou a bater as asas suavemente, levando junto com Astrid em outra direção. Aquilo foi um sinal. Quando Lei se moveu, todos os dragões a seguiram. Uma cena espetacular surgiu no céu. Alguém desavisado pensaria tratar-se de uma grande migração, mas se alguém com olhos atentos visse a silhueta humana no dorso do dragão à frente, certamente pensaria que enlouqueceu. Valka observou ao partir, olhou para o sudoeste, tocou a cabeça de corta-nuvens como se tivesse tomado uma decisão, assentiu para si mesma. Independente do que Valka pensava, Al já estava longe. Curiosamente, mesmo havendo muitos dragões disponíveis, Astrid preferiu continuar com Al, alegando que família deve ficar junta. Al encarou-a por alguns segundos e ela acabou desviando o olhar, envergonhada. Al sorriu internamente, era pura mentalidade infantil. Quanto ao destino deles, era óbvio. As tramas de como treinar o seu dragão 1 a 3 já haviam ocorrido ou estavam encaminhadas. A força de Lei já atingira os padrões de Al, e ele começara a se cansar. Embora não estivesse há muito tempo nesse mundo, para o seu nível atual de poder, tudo parecia uma brincadeira de criança. Por isso, pretendia visitar o chamado mundo oculto e encerrar a viagem. Onde ficava o mundo oculto? Al já tinha uma ideia geral. Afinal, onde houvesse sombras, os soldados de sombra podiam infiltrar-se. Nesse tempo, eles vasculharam quase o mundo todo. Embora não tivessem achado o local exato, Al percebeu algo diferente. Havia uma região que eles não conseguiam explorar. Ou seja, naquela área não existiam sombras. Al não conseguia imaginar outro lugar senão o mundo oculto. No filme, aquele lugar parecia ser iluminado o tempo todo e até o solo era feito de cristais. Talvez fosse esse o motivo da ausência de sombras. Quanto a ser atacado ao se aproximar, isso era piada. Não apenas Al, mas até a força espiritual de Lei era capaz de controlar tudo ali diretamente. Além disso, a força dela agora superava em muito o auge do Banguela no filme original, pois seu nível de existência já era superior ao de um Fúria da Noite. Depois de algum tempo, Astrid, que dormira nos braços de Al, esfregou os olhos e viu a cena bizarra à frente, revelando uma expressão de excitação. Afinal, diziam que o mundo oculto era o berço dos dragões. Ela sentia seu sangue viking começar a ferver. Capítulo 426. Roar. Talvez devido à magnitude da frota, antes mesmo de se aproximarem muito, um rugido de dragão explodiu subitamente de dentro de um estranho buraco marinho que se afundava na superfície da água. Sim, exatamente na depressão. Um cratera gigante surgira subitamente no nível do mar. A água fluía incessantemente para baixo, mas não fazia o nível do oceano baixar, e o buraco jamais desaparecia. De fato, este era um lugar onde ninguém conseguia chegar. Cercado por mar por todos os lados e com o nível tecnológico atual das pessoas deste mundo, uma navegação de longa distância era tão difícil quanto subir aos céus. Por isso, o mundo oculto era cercado de lendas tão fantásticas. Mesmo que houvesse alguma energia protegendo, qualquer tolo, ao ver aquilo com os próprios olhos, saberia que algo estava errado. Após aquele rugido, Al sentiu claramente que o grupo de dragões que o seguia estremeceu instintivamente, recuperando o normal apenas sob a influência do poder mental de Lei. Roar. Lei rugiu de volta com uma voz ainda mais majestosa. Al achou interessante. Parecia que os dragões dentro do mundo oculto não eram receptivos a novatos. Roar. Do outro lado veio outro rugido longo. Lei respondeu prontamente e depois disso o oponente silenciou-se. Para falar a verdade, observando a expressão de Lei agora, Al mal conseguia conter o riso. Tendo adquirido uma inteligência não inferior à humana, Lei rugindo de forma selvagem parecia realmente boba. Lei também estava frustrada, mas não havia jeito. Nem todos os dragões falavam a língua dos homens. Mestre, o dragão lá dentro estava nos dando um aviso, dizendo para não avançarmos mais. Agora ele foi intimidado por mim, podemos entrar. Lei disse calmamente. Não se sabia se ela estava imitando Al, mas o fato era que o modo de agir de Lei começara a assemelhar-se ao dele. Entendido, Al assentiu, e Lei dirigiu-se para aquele buraco subaquático que parecia não ter fundo. É preciso dizer que, para uma pessoa comum, descer ali seria impossível. A atitude das pessoas daqui em relação aos dragões não era das melhores e elas não possuíam habilidades fortes, então restava apenas isso. Uau! Conforme avançavam, a caverna submarina úmida que Astrid imaginara não apareceu. Em vez disso, uma entrada submarina perfeitamente organizada surgiu diante de seus olhos. Ao redor, viam-se cristais belíssimos cobrindo toda a caverna, emitindo um brilho que tornava o lugar extremamente iluminado. Lei também observava os arredores com curiosidade, sendo esta sua primeira vez ali. Já Al não se importava tanto com a cena interessante. Para dizer a verdade, ele já pensava se deveria minerar aqueles cristais para presentear Elsa e as outras. Coisas que atraem mulheres são raras, e aquelas eram mágicas. Ana, com certeza, ficaria encantada. Pensando nisso, Al não pôde evitar um sorriso. Sinceramente, ele queria voltar. Parecia não haver mais nada a dizer. Após conhecer o mundo oculto, era hora de encerrar as missões neste mundo. O que viria a seguir seriam apenas tarefas tediosas. Exceto pela surpresa ao ver esta terra ao entrar, Al não tinha mais interesse. Ele delegou tudo o que restava para a Lei, e Astrid voluntariou-se para ajudar. Ele, por sua vez, encontrou um lugar silencioso, sentou-se no vácuo e fechou os olhos. Era hora de contabilizar as colheitas deste mundo. Capítulo 427. Mumu, podemos encerrar este mundo, Al pensou. Sinceramente, fazia tempo que ele não usava o sistema, principalmente porque as restrições sobre ele eram cada vez menores. Além disso, com sua força atual, ele não precisava incomodar o sistema neste mundo, então o sistema não aparecia há muito tempo. Com certeza. Com a resposta cristalina de Mumu, o aviso frio do sistema seguiu-se. Jin, parabéns ao hospedeiro por, no mundo de como treinar o seu dragão, abater direta ou indiretamente os 3 grandes reis dragões, causando o colapso direto da trama, protegendo a Ilha dos Dragões e encontrando o mundo oculto. Recompensas especiais, título Senhor dos Dragões, magia de caçador de dragões, 100.000 moedas mágicas. Jin,
Parabéns ao hospedeiro por enganar os grandes vilões, esmagar suas conspirações individuais e concluir a trama antes do protagonista. Recompensa especial, o embrião de espada inigualável. Al permaneceu em silêncio por cerca de meio minuto antes de recobrar os sentidos. Ele achava que massacrar novatos em um mundo de baixo nível não renderia boas recompensas, mas, deixando o resto de lado, apenas a recompensa de 100.000 moedas mágicas já o surpreendia. Mas o que o deixou ainda mais atônito foi a magia de caçador de dragões. Quem conhece Fairy Tail sabe que esta é a habilidade única dos magos caçadores de dragões, embora poderosa, possui defeitos dignos de nota. Mas esta era a versão modificada pelo sistema. A versão perfeita, sem qualquer defeito. Sendo alguém que já passará por vários mundos, Al acalmou-se rapidamente e começou a verificar as recompensas uma a uma. As 100.000 moedas nem precisavam de explicação, apenas repunham o que fora gasto anteriormente. Em seguida, o olhar de Al fixou-se no título Senhor dos Dragões, e uma linha de texto surgiu. Senhor dos Dragões, item do tipo título. Após obtido, vincula-se automaticamente ao hospedeiro. O efeito é uma afinidade natural com a raça dos dragões. Aqueles de linhagem baixa submeter-se-ão instintivamente, e os de linhagem alta demonstrarão proximidade e desejo de agradar. Al assentiu. O título era específico para dragões. Ou seja, mesmo que ele retirasse seu poder mental agora, os dragões ao redor se submeteriam voluntariamente. Assim como seus títulos anteriores, Domador e Magnata dos Negócios, não tinha muita utilidade prática imediata, mas era bom ter. Em seguida, querendo deixar a magia de caçador de dragões por último, Al focou no embrião de espada inigualável. Embrião de espada inigualável. Recompensa obtida ao quebrar a trama em um mundo de nível baixo. Parece extremamente poderoso, mas possui grandes restrições. Condição de uso: ser temperado no mundo mental por 30 anos antes do reconhecimento por sangue, para então forjar uma arma divina companheira. Desta vez, Al mergulhou em um silêncio ainda mais longo. Ele finalmente entendeu por que seu eu do futuro lhe dera aquilo. Era inútil demais, esse tempo seria suficiente para ele se tornar muito mais forte por outros meios. Enfim, como era algo deixado para o seu outro eu, ele não faria mais comentários. Finalmente chegou a habilidade que Al tanto queria ver. Magia de caçador de dragões. Feitiço de classe lendária, originário do anime Fairy Tail, aprimorado pelo sistema para a versão perfeita. Efeito: concede ao corpo atual a resistência física de um dragão. Magia especializada em abater dragões, podendo usar o próprio poder mágico para repor o consumo, sem reações adversas. Pode aumentar a força por curto tempo ou potencializar a magia de atributos. Nota: ter a resistência física de um dragão não equivale a mudar a linhagem ou a aparência. Deseja aprender? Coisa boa. Al sentiu uma alegria imensa. Era um feitiço de classe lendária e, além disso, Al percebeu algo aguçado, a direção para seu próximo fortalecimento. Assim que teve esse pensamento, ele enviou uma mensagem mental para Astrid, que patrulhava o mundo oculto com Lei, e deu a ordem de início imediatamente. Sim. Ao longe, Astrid soltou um suspiro repentino. O que houve? Lei perguntou preocupada. O irmão Al nos deu o cano de novo. Astrid disse com ressentimento, olhando para a direção onde Al estava. Capítulo 428. Um mês depois. Lei, venha me pegar. Em um mundo feito de cristais, a risada cristalina da jovem ecoava. Uma garota loira montava no dorso de um dragão, gritando para uma dragoa branca gigante atrás dela. Realmente, Lei balançou a cabeça sorrindo. Este mês quase deixou Astrid louca de tédio. Elas fizeram tudo o que podiam para se divertir. Até essa brincadeira de perseguição já fora repetida inúmeras vezes. Se Lei quisesse, poderia alcançá-la a qualquer momento. Mas Lei olhou para longe. Fazia um mês. Por que o mestre ainda não terminara? Lei não pôde evitar uma ponta de ansiedade, mas logo riu de si mesma. Como não confiar no mestre? Afinal, as mudanças que ela mesma sofrerá foram presentes dele. Lei? Não fique aí parada, venha logo. A insistência da jovem despertou Lei de seus pensamentos. Justo quando ela se preparava para brincar com a garota, algo estranho aconteceu. Bum, bum. Um estrondo ensurdecedor ecoou em um canto do mundo oculto. E mestre, irmão Al, Lei e Astrid gritaram quase ao mesmo tempo. Para causar tal barulho, só poderia ser Alameda, ambas correram para lá. Enquanto isso, Al estava sentado de pernas cruzadas em um canto desconhecido. Uma luz estranha emanava de seu corpo e o espaço ao redor estrondava. Não era trovão, mas parecia mais aterrorizante que um. Com esse som, Al abriu os olhos lentamente. Como se para celebrar seu sucesso, o estrondo cessou, dando lugar a uma vasta área de plantas crescendo em velocidade recorde, sinalizando o renascimento. Crack, crack. Al levantou-se. Ignorando os fenômenos ao redor, ele alongou os músculos. De fato, como dizem, no cultivo não se vê o tempo passar. Graças ao sistema, ele aprenderá a magia de caçador de dragões, e em sua versão aprimorada, em apenas um mês. E mestre, irmão Al, antes que Al pudesse testar seus novos poderes, ouviu as vozes alegres. Ele sabia quem era sem precisar olhar, mas quando ia responder, uma aura aterradora o bloqueou. A expressão de Al mudou drasticamente. Ele sabia exatamente o que aquela aura representava. No mundo de A Lenda da Serpente Branca, ele quase morrera por causa disso. No entanto, Al sorriu levemente. Aquela força, comparada à anterior, era muito inferior. Olhando para Lei e Astrid, paralisadas de medo pela aura, Al sorriu e disse: parece que há um inimigo para resolver. Falamos depois. No instante seguinte, Al desapareceu. Sim, desapareceu. Não foi uma velocidade extrema que o tornava invisível, foi um teletransporte instantâneo. Uma sensação nostálgica. Reaparecendo, Al não sabia onde estava, mas cercado pelas alturas do firmamento, com colunas de pedra majestosas e uma luz sagrada. Havia alguém, ou melhor, um dragão, esperando por ele. Encarando aqueles olhos negros e impactantes, Al murmurou internamente. O mundo não era focado em humanos? Porque a aparência do Senhor do Mundo era a de um dragão gigante. Oh, você não é um ser nascido no meu mundo? O dragão gigante falou com um toque de surpresa, observando Al. De fato, não sou. Al assentiu. Ah, entendo. Então, a destruição que causou no meu mundo exige uma explicação, não acha? O tom do dragão era sério, com uma fúria perceptível. Explicação?
Eu justamente tenho algumas questões para tratar, Al desdenhou. Mesmo sob a pressão da vontade do mundo, ele falou sem medo. É interessante, formiga. Embora você seja forte, eu sou o senhor deste mundo. Aqui, eu decido tudo. O dragão bufou, criando um furacão gigante que avançou contra Al em velocidade incalculável. Sem movimentos extras, Al ergueu a mão direita e com um aceno, tudo se dissipou. As pupilas do dragão contraíram-se. Você realmente já saqueou a essência de outros mundos. Como consegue viajar entre eles? Se entregar essa habilidade, posso poupar sua vida, disse o dragão de forma arrogante. Embora o golpe de Al tenha revelado um pouco de essência mundial para ele, que poder tal formiga poderia ter? No fim, morreria em suas mãos. Então, por que não descobrir o segredo para ele mesmo poder saquear outros mundos? Os senhores de mundo sabem da existência uns dos outros, mas não se relacionam. Entrar no mundo alheio é motivo de luta imediata. Poupar minha vida? Haha. Al olhou para ele como quem olha para um idiota. Esse dragão não parecia muito esperto. Ele realmente achava que Al entregaria tal habilidade? Não esconda mais. Eu sei que os senhores de mundos, durante a fase de transformação, trama, reduzem a própria força para manter a estabilidade do mundo, e ao fim, recebem o poder de volta fortalecidos. Mas agora que eu destruí a transformação do seu mundo, não precisa mais deixar essa energia vagando por aí, certo? Al disse. Ele obtivera essas respostas de Mumu ao perguntar por que o senhor deste mundo era um dragão. Em mundos de nível superior, os senhores dormem durante a trama, deixando o mundo evoluir sozinho. Mas em mundos de nível inferior, eles precisam dividir sua energia para manter o funcionamento e controlar o rumo da história. Al, sabendo a trama de antemão, era um bug que aproveitou as brechas. Ele só foi despertado quando Al rompeu seus limites e liberou uma aura estranha a este mundo. Ah, interessante. Você realmente tem qualificação para tentar tirar minha essência. O dragão gargalhou. Luzes voaram de todos os lados para dentro de seu corpo. Antes que Al pudesse reagir, o dragão mudou. O senhor do mundo não era mais um dragão, mas um homem corpulento. Ah, entendo seu objetivo. Mas vejo que não possui a aura de um senhor de mundo, portanto, ainda é um mortal. Parece que os mundos por onde passou eram fracos ou você se escondeu muito bem. O homem criou uma barreira de energia roxa ao redor. E agora você não escapará. Vou acabar com você aqui mesmo. Talvez por estar sozinho há muito tempo, o homem falava demais, já considerando Al um homem morto. Ele estendeu a mão e um soco de luz gigante avançou contra Al. Uma pressão ainda mais forte o atingiu. Droga, subestimei. Não achei que um senhor de mundo recuperado seria tão forte. Al firmou os pés no chão para não ser empurrado pela pressão. Rangeu os dentes. Tanto faz, vou usar. Uma corrente de ar incandescente surgiu ao redor de Al, combatendo a pressão do homem. Ao mesmo tempo, Al mudava. Seu corpo, antes comum, ganhou músculos definidos e poderosos. Seu cabelo prateado tornou-se preto e cresceu, e ele próprio ficou mais alto. Parece que outros mundos têm coisas boas. O homem estreitou os olhos, curioso sobre o segredo de Alameda. Al, sério, também estendeu a mão. Uma imagem ilusória formou-se ao seu lado. O espaço ao redor começou a colapsar, e a barreira criada pelo homem mostrou rachaduras. Com o soco de ambos, as duas imagens chocaram-se violentamente. No instante seguinte, como amigos de longa data, ambos desapareceram e reapareceram no céu, onde seus punhos se encontraram, criando uma onda de choque que ampliou as fendas na barreira. Após 10 segundos de impasse, um vulto foi lançado para longe. Pô! Al cuspiu sangue e limpou o canto da boca. Que droga de aura de senhor de mundo, isso é trapaça. Ele estivera em pé de igualdade, mas uma força repentina no corpo do homem o repelira. Do outro lado, o homem também não estava bem, embora não tenha cuspido sangue, o soco ferira. Com medo, ele suprimiu o ferimento e avançou contra Al com a velocidade máxima, visando o golpe fatal com a lei da destruição. Al esquivou-se por pouco, mas o impacto transformou parte de sua roupa em cinzas, deixando uma marca negra em seu peito. Arfando levemente, Al mal podia acreditar. Naquele momento, sentiu a morte de perto. O que foi aquilo? Lei da destruição. Mumu respondeu em sua mente. Entendi. A lei de um senhor de mundo. Falta-me isso, Al sorriu e limpou o sangue. Mas se for apenas uma lei, acho que ter uma já basta. Al mudou novamente, ondas de energia emanavam de seu corpo enquanto ele absorvia a energia ao redor de forma voraz. Isso é, um mortal tentando tornar-se Deus? No meu mundo? Hahaha, pura ilusão. O homem gargalhou. Ele controlava as leis deste mundo, Al jamais as tomaria. Aproveitando a brecha na defesa de Al, ele preparou o golpe final. Mas naquele momento, bang! Al, que absorvia a energia, explodiu como um balão superlotado, seu corpo despedaçando-se em pequenos fragmentos. O homem ficou paralisado no lugar. Capítulo 429. Claro que foi apenas um segundo. Ele percebeu imediatamente a intenção de Al. Ele estava tentando criar, por conta própria, uma lei que não existia naquele mundo. O Brutamonte sentiu-se insultado. Como ele ousava? Tentar uma ruptura temporária bem na sua frente era buscar a morte. O poder da lei da destruição surgiu nas mãos do Brutamontes, envolvendo seus punhos do tamanho de sacos de areia. Um brilho feroz cresceu em seus olhos. Aquele homem definitivamente não poderia ser deixado vivo, fosse por sua astúcia ou por sua coragem. Contando com aquela habilidade de viajar para qualquer mundo, mais cedo ou mais tarde ele se tornaria uma existência ainda mais suprema. Com a decisão tomada, o Brutamontes não hesitou e saltou com a velocidade máxima para o local onde o corpo de Al acabará de explodir. Um soco desferido. Aquele espaço subitamente se fendeu, tornando-se uma escuridão total. Era o estado original daquele universo, onde nada existia sem vida, sem absolutamente nada. Parecia que no soco anterior, o Brutamontes havia subestimado o inimigo, se ele tivesse levado a sério desde o início. Al também resumiria suas próprias falhas após o término dessa situação, mas isso ficaria para depois. O Brutamontes estilhaçou aquela fatia do espaço com um soco, porém suas sobrancelhas continuavam franzidas, porque ele ainda conseguia sentir a flutuação da aura de Al onipresente. Não morreu? O Brutamontes assustou-se internamente.
Era impossível para alguém sobreviver no vazio absoluto. Ou seja, ele foi lento agora há pouco. Perdeu a oportunidade ideal e permitiu que ele escapasse. Pelo menos, ele não estava mais no local onde seu corpo explodira. O Brutamontes liberou levemente sua pressão, começando a rastrear a aura de Al entre o céu e a terra. Incapaz de rastrear? Em um instante, uma expressão de perplexidade surgiu no rosto do Brutamontes. Aquele era o seu mundo. Como senhor de um reino, haveria algo que ele não pudesse realizar. O tempo retrocede levemente. Mumu, você acha que poderia me ajudar a bloquear aquele Brutamontes por um momento quando eu for estabelecer a minha lei? Al mentalizou em silêncio. Desta vez, ele realmente simplificou demais as coisas. Não esperava que o poder de uma lei fosse tão aterrorizante. Ele tinha certeza de que aquele soco anterior definitivamente não fora sério. Caso contrário, seria impossível ele estar parado aqui ileso agora. Mestre, basta consumir todas as moedas mágicas anteriores e fundir as 4 lojas em uma só. As moedas excedentes também serão consumidas juntas para bloquear a exploração dele por 1 minuto. A voz de Mumu ressoou em sua mente. Fundir as lojas? Certo, comece agora mesmo. Al suspirou levemente em seu íntimo. Embora não soubesse o que perderia com a fusão das lojas, não havia como considerar muita coisa agora. Ele teria que seguir em frente de qualquer maneira. 1 minuto deve ser o suficiente. Graças aos seus olhos, ele conseguiu ver um pouco das regras de funcionamento da lei naquele momento. Bastava integrá-las ao seu sistema de magia para que uma pseudo-lei pudesse nascer. Embora fosse pseudo, não seria inferior a uma real, especialmente quando o inimigo não fosse tão poderoso. Originalmente, ele não teria essa possibilidade, mas a recém-dominada magia de caçador de dragões lhe trouxe esperança. Mumu, prepare-se. Começar. Bang. Isso é, o espaço da consciência? Abrindo os olhos novamente, Al observou aquele mundo resplandecente. Ao ver o embrião de espada flutuando no ar, compreendeu onde estava. Aquele, sou eu? Ao ver uma silhueta sentada em uma plataforma alta, Al ficou surpreso. Para ser sincero, era sua primeira vez em seu próprio espaço de consciência e ele não esperava tal cenário. O que estava sob ele? Era lei e nascimento. Al olhou para a plataforma alta, ou melhor, para a coluna de pedra. Aquela coluna crescia lentamente a uma velocidade difícil de perceber a olho nu. Além disso, havia um sulco na coluna, como se servisse para incrustar algo. Al observou por um instante e, sem dizer uma palavra, subiu na coluna de pedra, sentando-se lentamente e fundindo-se com a silhueta. A velocidade de ascensão da coluna aumentou consideravelmente. Ao mesmo tempo, no topo do espaço da consciência, uma silhueta indistinta começou a surgir gradualmente. Realmente estava correto. Al estava emocionado internamente. Para criar uma lei, ele precisava estar sentado ali agora, experimentando aquela lei passo a passo, tratando-se como a própria lei para sentir aquele mundo e integrar tudo o que pensava nela. O tempo era curto. Al não podia se perder em pensamentos e fechou os olhos para se esforçar na compreensão. Lentamente, o fim de 1 minuto se aproximava. O Brutamontes ainda procurava por Al. Os símbolos no céu também se solidificavam aos poucos. A coluna de pedra já havia parado de subir e runas densas e complexas começaram a surgir ao seu redor, escalando a coluna e o corpo de Al pouco a pouco. O minuto acabou. Haha, garoto, você finalmente não consegue mais se esconder. Pensar que você conseguiria sobreviver dentro da própria consciência. Parece que depois disso terei que modificar minhas regras. Não apenas destruir o corpo físico de quem desafia minha vontade, mas também aniquilar o espírito. De repente, a risada do Brutamontes ecoou no espaço vazio da consciência. Uma fenda foi rasgada no local. O Brutamontes, com as mãos envoltas em um brilho roxo, apareceu ali. Apenas ao dar uma olhada naquele espaço de consciência, suas pupilas se dilataram. Sentido divino. Como poderia ser o sentido divino? Este espaço de consciência é inclusive mais do que o meu. Não importa quem ele seja ou de onde venha, ele deve ser detido aqui hoje. A intenção assassina do Brutamontes tornou-se substancial, concentrando-se atrás dele. Se este momento fosse visto como um filme, certamente seria um instante mais arrepiante. Droga! Al estava sentado na coluna de pedra. Ele ainda estava construindo sua própria lei, não podendo se mover nem falar. Mas agora faltava apenas um pouco. Assim que aquele símbolo gigante no céu se aproximasse e se fundisse a coluna, tudo estaria concluído. Mas faltava um detalhe para o sucesso. Al não conseguia encontrar o que faltava naquele estágio final. Ao perguntar a Mumu, ela também não soube responder, pois aquele era o seu próprio caminho. Com os elementos ouro, madeira, água, fogo e terra como base e os outros atributos como ramos, se compararmos a uma árvore em crescimento, o que ainda está faltando? Al continuava refletindo, mas o Brutamontes chegou à sua frente em um passo. Sem palavras desnecessárias, ele sabia que Al estava em seu momento mais vulnerável, sem qualquer capacidade de resistência. Certo, faltam nutrientes. O crescimento precisa de nutrientes, uma árvore precisa de nutrientes para crescer, e o crescimento de uma lei precisa de mim. No mundo exterior, no espaço que ficará parcialmente destruído após a partida do Brutamontes, surgiu subitamente um enorme buraco negro, liberando uma força de sucção invisível que visava apenas uma coisa: os fragmentos de Al que haviam sido protegidos pelo sistema após a explosão de seu corpo. O poder da destruição deixou-o sufocado. Aquele punho parecia conter o mundo inteiro e ele sentiu como se visse o sorriso da morte atrás do Brutamontes. Realmente, ele havia subestimado o inimigo antes. Como se sentisse algo, o punho do Brutamontes desceu, mas o próprio Brutamontes recuou. Ao mesmo tempo, as runas no corpo de Al fluíam incessantemente para dentro de seu organismo. Conseguiu, esta energia pode se comparar a runas de alto nível. O rosto do Brutamontes ficou sombrio. Ele recuou justamente porque sentiu que o símbolo peculiar que descia do céu possuía energia suficiente para feri-lo gravemente. Não esperando que fosse algo tão difícil de lidar. Parar agora era impossível. Seria uma luta até a morte. Um sorriso surgiu no rosto de Al. Ele conseguiu. Realmente conseguiu. Ao sentir o poder fluindo continuamente para dentro de seu corpo, Al sentiu-se maravilhosamente bem. Ele realmente fizera algo grandioso. As runas na coluna de pedra subiam sem parar, entrando no corpo de Al. Al recuperava lentamente o controle sobre seu corpo. Embora não fosse total, estava perto. Não posso deixar que ele continue, pensou Brutamontes, avançando novamente para a frente de Al.
Proteção do dragão de ouro, proteção do dragão da terra. Ao gritou, movendo levemente as mãos no espaço, 2 dragões gigantes surgiram do nada, bloqueando o Brutamontes. Destruição. Com um grito, o punho do Brutamontes colidiu com os 2 dragões. Rápido. Al estava ansioso internamente, mas não havia jeito. Ele precisava ganhar tempo. A lei ainda nem se formou completamente e já pode resistir à minha destruição? O Brutamontes inspirou profundamente, embora os 2 dragões à sua frente já estivessem cambaleando em 3 segundos e fossem se despedaçar em 5. Mas a lei dele era a destruição. Pensar que pela primeira vez, ele não conseguiu destruir tudo instantaneamente. Ele sentiu que sua determinação estava começando a vacilar. Bang! Como o som de um espelho se quebrando, os 2 dragões despedaçaram-se em fragmentos. Quando o Brutamontes estava prestes a continuar o ataque para matar Al, sentiu que seu corpo estava fora de controle. Em apenas um segundo, ele voltou para aquele mundo que ele mesmo havia estilhaçado com um soco. Olhou para o punho. Pensar que tudo ali fora feito por ele minutos atrás, e agora ele era incapaz de enfrentar uma lei recém-nascida. Ao mesmo tempo, à sua frente, uma silhueta surgiu lentamente solidificando-se. Uma figura imponente de cabelos ruivos estava ali, majestosa. O elemento fogo foi o primeiro a ter sucesso? Fechou levemente o punho, como se visse chamas ardentes em um par de garras de dragão. Al sorriu levemente. Sendo assim, darei ao novo poder o nome de mutação do dragão. Esta forma se chamará mutação do dragão de fogo. Al estava realmente surpreso. Sua forma atual era fruto dos méritos de seu corpo original, que ao utilizar a lei gerou uma ressonância direta, causando tal transformação. Fosse o controle sobre a magia ou a força física, tudo parecia ter multiplicado por cerca de 10 vezes. Sendo assim, esta batalha recomeçará. Os 2 se encararam sem qualquer palavra. As 2 silhuetas desapareceram simultaneamente, restando apenas o som do deslocamento de ar, seguido por outra fenda espacial surgindo. Lentamente, a luta entre os 2 expandiu o território, daquele local desconhecido para o mar, e de lá para diversas ilhas. Incontáveis seres foram afetados por isso. Um medo semelhante a um pesadelo começou a cobrir aquele mundo. O céu estava escuro, dando a sensação de que poderia desabar a qualquer momento. O tempo passou e subitamente mais de 3 meses haviam se transcorrido. As 2 figuras finalmente se separaram em um canto daquele mundo. Arf, arf. Ambos ofegavam pesadamente, restando apenas farrapos de pano em seus corpos e cicatrizes medonhas. A frente do corpo de Al estava em um vermelho sangrento, enquanto o Brutamontes estava em estado ainda pior. O sangue divino dourado caía sobre a terra como se não custasse nada. Um de seus globos oculares fora arrancado, havia sangue nos cantos da boca e o sangue divino dourado escorria continuamente do topo de sua cabeça. Quem é você afinal? Mesmo não sendo uma lei real, como pode ser tão poderosa? Gritou o Brutamontes. Quem eu sou não importa. Os mortos não precisam saber de tanta coisa, disse Al, enquanto ajustava sua respiração. Mortos? Haha. Mesmo que eu seja um morto, você também deve ser. Farei com que este mundo, incluindo você, seja enterrado comigo. Como se tivesse sofrido algum tipo de choque, o Brutamontes riu loucamente. Ergueu as mãos. Morra, Kof. O que? Quando? Olhando para a mão que atravessara seu peito, o Brutamontes arregalou os olhos, virando a cabeça lentamente para trás. No rosto castigado de Al havia um leve sorriso. Olhou para frente novamente e viu um gigante de cor terrosa parado ali. Kof, Kof, fui eu. Quem perdeu? Com um sorriso, o Brutamontes fechou os olhos para sempre. Capítulo 430. Quando Brutamontes fechou os olhos para sempre, transformando-se em uma conta de energia pura e condensada, Al, gravemente ferido, também desmoronou. O silêncio voltou a reinar entre o céu e a terra. Apenas este espaço arruinado parecia desolado, sem qualquer vestígio de sua glória de outrora. Não muito longe dali, o espírito da terra, que Al havia liberado para servir como distração, viu seu mestre cair e correu imediatamente em sua direção. O caminho estava repleto de fendas espaciais. Após ter parte de seu corpo massivo desgastada pelas arestas do espaço, o espírito da terra finalmente chegou ao lado de Al, com o coração ardendo em ansiedade. Com Al inconsciente, as invocações não podiam acessar o seu poder mágico. Agora, a própria reserva de energia do espírito não era mais suficiente para sustentar sua existência. O que fazer? No auge da preocupação do espírito da terra, a conta que Al segurava em sua mão emitiu uma luz deslumbrante, fundindo-se lentamente ao corpo do rapaz. Ao mesmo tempo, o espírito sentiu que o poder mágico estava fluindo gradualmente de volta de Al para ele. Havia uma salvação. 3 meses se passaram desde a Guerra Divina. Um homem de cabelos prateados estava deitado em uma cama grande. Sua pele emanava uma luz branca fraca, conferindo-lhe uma aparência extremamente sagrada. No entanto, sua expressão facial parecia carregar um pouco de sofrimento. Lei, você acha que o irmão Al, quando será que ele vai acordar? A jovem sentada à beira da cama usava suas mãos delicadas para suavizar a testa franzida do rapaz. Ela perguntava a Lei, que estava agachada sobre um tapete ao lado, com o olhar repleto de preocupação. Fique tranquila, o mestre é muito forte, nada vai acontecer. Lei consolou Astrid. Embora ela também estivesse muito preocupada, sabia que em momentos assim não podia demonstrar desânimo. Aquele gigante, por algum motivo, desapareceu logo depois de trazer o irmão Al de volta. O que diabos aconteceu? Olhando pela janela para a paisagem que parecia o fim do mundo, a antiga visão de bandos de dragões voando havia sumido. Restavam apenas alguns dragões feridos vagando sem rumo. Lei permaneceu em silêncio. Ela ainda não esquecera aquela aura sufocante de antes. Riu de si mesma com amargura. Achou que se tornaria o maior braço direito de Al, mas no fim, ainda foi inútil. Lei, o irmão Al acordou. Isto é, após passar um tempo indeterminado naquele espaço sombrio, Al sentiu um clarão.
Um feixe de luz entrou vindo de algum lugar próximo e, como um homem que se afoga agarra uma tábua de salvação, lançou-se para a frente sem hesitar. Assim, ele abriu os olhos novamente. Dono de olhos extraordinários, ele sentiu mais uma vez a intensidade ofuscante da luz. Instintivamente ergueu a mão para cobrir a visão. Em seguida, ouviu o grito familiar de Astrid. Al começou a observar os arredores. De fato, deixar o espírito da terra para trás foi a decisão correta. Entendendo vagamente o que havia acontecido, Al sentiu um alívio. Felizmente ele havia se precavido, caso contrário, não saberia onde estaria caído agora. Buaia, irmão Al, você finalmente acordou. Antes que Al pudesse dizer oi, Astrid pulou na cama e abraçou sua cabeça, falando entre soluços. Se me perguntarem o que Al sentiu, não perguntem. Se perguntarem, direi que são os benefícios de recuperação de um paciente. Ao lado, Lei viu o comportamento infantil de Astrid e balançou a cabeça sorrindo, embora houvesse um toque de inveja em seus olhos. Lei, vem aqui. Vendo Al dar tapinhas no espaço ao seu lado na cama, Lei finalmente pulou, esfregou sua cabecinha no rosto de Al e sossegou. 3 dias depois, sentado no sofá, Al comunicava-se com Mumu. Mestre, visto que você refinou com sucesso a origem de um senhor de mundo de nível inferior, dando o passo inicial rumo à divindade. Este espaço foi criado para consolidar o seu estado mental. Consolidar o estado mental? Espere um pouco, quero saber se há algum jeito de restaurar este mundo. Originalmente, Al planejava usar os dragões deste mundo para formar uma tropa de cavaleiros. Se as coisas continuassem assim, quase não restariam seres vivos. Ele não imaginava que a lei da destruição daquele brutamontes fosse tão terrível. Embora ele não parecesse ter sequelas graves, se não fosse pela origem de nível inferior, ele não saberia por quanto tempo mais ficaria inconsciente. E mesmo agora, sua situação não era das melhores, pois as feridas causadas pelas leis em seu corpo ainda estavam em processo de reparação constante. Assim que o mestre consolidar seu estado mental e abrir seu próprio caminho divino, poderá controlar totalmente este mundo e utilizar brevemente as leis do espaço-tempo. Disse Mumu. Abrir o caminho divino? Controlar o espaço. Os olhos de Al brilharam. Naquele instante, ele pensou em muitas coisas, embora na realidade tenha sido apenas um piscar de olhos. Al desapareceu do sofá, e tudo neste mundo parou, inclusive Astrid, que estava prestes a abrir a porta. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon, e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.